Meu esposo anunciou. A ex vai curtir o ano novo aqui com a gente. Mal imaginava o que eu tramava. YouTube. https w.youtube.com no watch viesc 09 dmnzjh. Transcrição 00200. Quando meu marido revelou que a ex dele viria para o jantar de ano novo em nossa casa, ele contava com um simples aceno de aprovação da minha parte. Mal suspeitava que eu já havia desvendado a verdade meses antes. Ele me via como alguém inocente, alheia às falsidades. Porém, naquela véspera de 31 de dezembro, com taças de champanhe refrescante e explosões de fogos ao longe, armei uma retaliação inesquecível para os dois. 0028. Uma retaliação que abalaria os alicerces de tudo. Mas antes de prosseguir, verifique se você se inscreveu no canal e deixe nos comentários de onde está vendo esse relato. Ficamos felizes em descobrir o alcance das nossas narrativas. Eu sou Daniela, 52 anos, e até alguns meses atrás, eu jurava que nosso casamento era harmonioso. Zewa 052. Rodrigo e eu namorávamos há 9 anos, casados por 5. Residíamos em Curitiba, num apê acolhedor que montamos a 2, repleto de folhagens na sacada e lembranças de viagens nas paredes. Ele atuava como arquiteto. Eu lecionava inglês pela internet. Nossa rotina era modesta, mas eu a considerava plena. O colapso veio em julho, 0115. Tratava-se de uma sexta chuvosa, e Rodrigo havia saído para um barzinho com os amigos do trabalho, conforme me informou. Eu relaxava no sofá, maratonando uma série, quando o smartphone dele apitou na mesinha ao lado. Ele o deixara para trás, algo incomum para quem vive colado no aparelho. 0137. A tela iluminou com uma alerta. De ordinário, eu ignoraria, mas o contato exibido me paralisou. Marina. Não só o nome, mas a imagem de perfil. Uma moça deslumbrante, com madeixas esvoaçantes e um sorriso impecável. E o texto inicial da notificação rezava: Sinto tanto a sua falta. Quando nos encontramos outra vez? Meu pulso acelerou. Marina, 0203. Eu recordava esse nome. Tratava-se da antiga namorada dele, com quem dividira 4 anos antes de eu entrar na vida dele. Ele repetia que o rompimento fora amigável, que agora eram só conhecidos, mas aquele texto não soava platônico. Agarre o celular, os dedos vacilantes. Conhecia o código, a data do nosso primeiro ósculo. 0226. Abri o dispositivo e mergulhei no WhatsApp. O que encontrei me dilacerou. Troca após troca. Imagens, diálogos confidenciais que remontavam a meses, desde abril, no mínimo. 3 meses de enganos enquanto eu cozinhava, organizava o lar e sonhava com nossos planos. 3 meses em que alegava horas extras no emprego, mas na realidade se encontrava com ela. 0253. Você representa tudo o que desejei na vida, confessava ele em uma. Jamais devia ter permitido que partisse. Meu maior arrependimento. E ela retrucava. Ainda há chance de reajustar. Sabe que fomos feitos um para o outro. Desci o histórico, cada frase como um golpe. Havia retratos dela em lingerie, cliques dos dois em um motel, declarações de afeto que ele há tempos não me dedicava, juras de um amanhã compartilhado, e a mais cruel, de apenas 2 dias atrás. 0329. Já revelou para ela? Quando vai oficializar a separação? Soltei o telefone no estofado. Minha vista se turvou. Lágrimas rolavam sem controle pelo meu semblante. Como? Como deixei passar despercebido. Como ele me iludiu por tanto. Ouvi o rangido da porta. Rodrigo retornava. Enxuguei o rosto às pressas e reposicionei o celular no local exato. 0358. Ele adentrou com aquele sorriso cativante que eu adorava e que agora provocava náuseas. Oi, querida. Perdão pela demora. Os caras insistiam em ficar. Aproximou-se para o beijo. Desviei, oferecendo só a face. Tá tudo certo? Indagou arqueando as sobrancelhas. Só exausta, inventei.
Vou deitar. Dirigi-me ao quarto e me enclausurei no banheiro. 04:24. Desabei no piso gelado e solucei baixinho, a palma tampando a boca para silenciar. Rodrigo não poderia desconfiar que eu descobrira. Ainda não, pois com o peito em frangalhos e os pensamentos em turbilhão, uma certeza emergiu. Não ficaria quieta e passiva. Não seria a esposa crédula que flagra a infidelidade e só requer o divórcio. Nada disso. 04:50. Ele responderia por cada falsidade, por cada afago que prodigalizou a ela, enquanto eu o aguardava em casa, por cada declaração vazia que murmurou ao meu ouvido. E eu delineava um modo preciso de revidar. Nas semanas seguintes, comportei-me como se o mundo seguisse igual. Fui a companheira ideal. Cozinhei seus pratos prediletos. 05:14. Sorri ao recebê-lo de volta. Até tomei a iniciativa de intimidade certa noite, algo que evitava há dias, dada sua frieza aparente. E nesse ínterim, arquitetava. Dupliquei o smartphone dele via um app que localizei na rede. Qualquer troca que ele fazia, eu acompanhava ao vivo no meu. Doía fundo, mas era essencial. 05:41. Precisava de evidências, de compreender o todo. E foi assim que desvendei ainda mais detalhes. Eles eram uns canalhas de marca maior. Toda terça e quinta, Rodrigo e Marina marcavam encontros no motelzinho logo na saída da cidade. Para mim, ele contava que eram compromissos de trabalho com fornecedores. Tem vezes que eles ficavam tagarelando no celular até altas horas, enquanto eu pegava no sono bem do lado dele, sem desconfiar que dividia o travesseiro com um safado mentiroso. 06:09. O golpe final veio quando soube que ele tramava uma separação. Numa troca de mensagens com ela, ele soltou: "Basta aguardar a hora certa. Ela tá abalada desde que perdeu o trampo da escola. Não rola agora, mas logo, eu juro." Abalada. O traste usava minha fragilidade para justificar as lorotas dele. 06:35. Fazia meses que eu tinha saído do emprego fixo na escola e me virava dando aulas virtuais, montando tudo do zero. Foi punk, e Rodrigo parecia o meu porto seguro. Ou era o que eu imaginava. Na real, ele só esperava o timing perfeito para me ferrar de vez. Resolvi chamar um investigador particular. 06:58. Quebrei minha poupança nisso, mas queria evidências sólidas. Nada de prints soltos. O cara, um sujeito na faixa dos 50 chamado Paulo, me passou um relatório caprichado em 15 dias. Imagens com datas, filmagens, comprovantes de check-in e check-out no motel. Tudo anotadinho, com capricho de cirurgião. "Peço desculpas", murmurou ele ao me entregar o envelope. 07:23. "Imagino que não tá sendo moleza. Obrigada", retruquei virando as folhas. Tinha até cliques deles de braço dado num bistrô, gargalhando sem o menor receio de tocarem na rua. Aqueles dois transpiravam uma certeza burra de que eu nunca ia sacar nada. Em outubro, Rodrigo pintou em casa com uma surpresa. 07:45. No jantar, ele largou a granada como se fosse papo furado. "Querida, andei refletindo. Que tal mudarmos a rotina no ano novo este ano?" Eu o encarei, roendo o bocado com calma. "Mudar como? Bom, você sabe. A gente costuma ser só nós dois. Ou no máximo, seus pais aparecem." Ele passou a mão na nuca, gesto de quem estava tenso. Cruzei com a Marina por acaso na calçada esses dias, e ela mencionou que vai encarar o Réveillon na solidão. 08:15. A parentada dela viaja toda e ela fica presa pelo emprego. Meu garfo congelou no meio do caminho. "Marina, a ex?" "Pois é. Pode soar esquisito, mas a gente se dá bem como colegas. Acho que daria para chamá-la para virar o ano conosco. Não é legal deixar ela isolada numa festa assim." Esbocei um sorriso forçado. Por dentro, eu fervia de raiva. 08:43. A cara de pau dele batia recordes.
Convocar a pivete para invadir nosso lar, bem na cara da mulher. Isso era desaforo em outro patamar. Claro, respondi com voz serena. Por que não? Festa animada precisa de multidão. Ele piscou, atônito. Sério? Não vai te incomodar? E por que incomodaria? Você falou que é amizade pura, né? Meti o garfo na boca, cravando os olhos nos dele. 0914. Eu sou crescida para aguentar as paqueras dele. Ele abriu um sorriso, visivelmente solto. Você é demais, hein? Valeu por ser tão tolerante. Tolerante? A ideia martelava na minha mente como deboche amargo. Mal sabia ele o vendaval que se aproximava. Nos meses que se seguiram, virei a parceira perfeita. Rodrigo não parava de notar como eu mudara, mais afetuosa, mais atenta. 0945. Ele jurava que nossa relação estava se ajeitando. Na verdade, eu só arrumava o palco para o maior vexame da existência dele. Organizei cada pedacinho da virada do ano, como um enredo de peça. E, de certo modo, era isso mesmo. Uma encenação em que todo mundo atuaria, mas só eu dominava o script inteiro. 10:07. Para começar, eu precisava de plateia. Não bastava desmascarar o caso só para os dois. Queria olhares de fora, gente sabendo, para que ele não pudesse driblar ou distorcer depois. Liguei para minha comadre de fé, a Patrícia. A gente se conhecia dos tempos de moleca e ela era meu ombro para tudo. 10:30. Fiz um encontro no café e, ao nos acomodarmos, joguei tudo na mesa. Os papos, as imagens, o esquema dele para me largar e, por último, a maldade de chamar a outra para nossa ceia. Patrícia empalideceu. Esse miserável, Dani. Como você tá bancando essa parada meses a fio sozinha? Porque tem que ser impecável, esclareci. Não dá pra só botar pra fora e correr pro cartório. São 11 e ia a sério. Ele vai me pintar como doida, forjar álibis, inverter os fatos. Preciso de algo irrefutável. E o que eu faço nisso? Quero você e o Lucas na virada. Inventem que estavam sem programa e toparam o chamativo. O Rodrigo nem vai achar graça. Vocês sempre rolam por aqui. Patrícia apertou minha mão. 11:23. Qual é o seu plano? Revelei para ela. O pacote todo. Ao acabar, ela ficou de queixo caído. Isso é pesado. Ele tá pedindo. Afirmei, sem desviar. Me enrolou por meses. Arquitetou-me descartar e agora quer meter a amante no nosso sofá. Ele vai levar cada instante do que tá vindo. Patrícia balançou a cabeça em concordância. Vá com calma. Eu vou estar presente. E o Lucas também. 11:50. Pode depender de nós. O próximo estágio envolvia confrontar Marina cara a cara. Pelo app de duplicação, notei que ela e Rodrigo vibravam com a festa de Ano Novo. Eles mandavam recados sobre o quão prazeroso seria me iludir bem na minha frente. Vai dar um frio na espinha ficar tão próxima de você ao lado dela, digitou Marina. 12:13. Tipo uma brincadeira arriscada. Você é danada mesmo, rebateu Rodrigo, com um emoji de riso. Mas adoro esse seu lado. Ver isso doía como se eu estivesse mastigando cacos. Eles se regozijavam com o caos, zombando de mim. Para eles, eu só representava um empecilho passageiro, um detalhe a superar, até que lograssem se unir de vez. Cavei o que pude sobre Marina. Perfis em redes, currículo no LinkedIn, emprego atual, endereço residencial, 12:44. Ela atuava como coordenadora de marketing numa firma de TI. Exibia uma rotina imaculada online, imagens em bistrô chiques, idas à costa, coquetéis com as amigas. Mas em lugar nenhum surgia um parceiro. Claro que ela ocultava Rodrigo, para não expor que saía com um casado. 13:08. Montei uma conta anônima e passei a acompanhá-la. Percebi que ela compartilhava relatos diários, sempre arrumada com esmero, destacando uma existência luxuosa e solitária. Isso plantou uma semente na minha mente. Lá, por início de dezembro, fingi animação com a virada para Rodrigo.
Conversei sobre montar um jantar caprichado, enfeitar o lar, adquirir um traje fresco. 13h33. Ele se alegrou, crendo que eu havia engolido o papo furado dele. A Marina vai curtir, soltou um dia, alheio ao sarcasmo. Ela adora celebrações bem armadas. Ah, eu capricho total, prometeu ele. Será uma madrugada memorável. E seria. Só não do jeito que ele previa. Adquiri itens para o banquete. Peru assado, farofa crocante, arroz soltinho, tender suculento, saladas variadas, espumante francês refinado, tudo no cartão compartilhado que Rodrigo mal fiscalizava. 14h07. Enfeitei o apê com lâmpadas em tons metálicos. Arrumei a mesa com a porcelana fina, copos de cristal do nosso matrimônio, intactos até então. Tudo meticuloso, sem falhas. Rodrigo se espantou ao entrar. Uau, você se superou. Eu avisei que seria marcante. Retruquei, ajustando um buquê de flores claras no meio da mesa. 14h34. No fim das contas, teremos a sua amiga aqui. Quero provar que formamos um par contente. Ele me cingiu pela cintura, roçando os lábios no meu colo. Precisei me conter para não recuar enojada. A gente é feliz de verdade, né? Bastante. Desembuchei a falsidade, girando para um selinho breve. Agora se vista. A turma aparece às 8. Ele foi pro banho. 14h59. Usei o tempo para repassar na cabeça cada fase da estratégia. Patrícia e Lucas pontuariam às 19h45. Marina entraria às 20h. Eu havia bolado um mimo exclusivo para o instante da contagem regressiva. Além disso, chamei mais 2 observadores sem Rodrigo saber. Paulo, o investigador particular, que se passaria por repórter fotográfico contratado para capturar o evento, e a jurista de separação, no Dr. Tasser 1532. Fernanda, que eu apresentaria como mera conhecida profissional. Ao me vestir, encarei o espelho. Meu corpo afinara, com sombras nos olhos que o pó compacto tentava velar. Os meses recentes me devoraram internamente. Mas naquela data, o ciclo se fecharia. Ali, eu refazia o enredo da minha existência. 15h56. Optei por um hobby escarlate colado, sapatos de salto, madeixas ao vento. Precisava brilhar. Queria que Rodrigo gravasse na memória minha elegância na hora da derrocada dele. Pontual, às 19h45, o interfone soou. Patrícia e Lucas surgiram com um rótulo de tinto e expressões calculadas. Rodrigo os saudou eufórico, inocente de tudo. Ótimo que deram as caras. 16h21. Vai rolar uma boa. Sem dúvida, afirmou Lucas, acenando de leve para mim. Às 19h50, Paulo apareceu com equipamento fotográfico top. Boa noite. Sou o capturador que Daniela chamou. Rodrigo franziu a testa. Capturador. Sim, querido, eu disse, com um sorriso angelical. Quero guardar para sempre essa ocasião única. 16h47. Afinal, nem sempre festejamos com gente tão próxima. Ele esticou os braços. Beleza, por que não? Às 19h55. Doutora Fernanda apertou o botão. Uma senhora na faixa dos 45, refinada e composta. Introduzia como uma parceira de ofício sem agenda para a noite. Espero não invadir, comentou ela, com gentileza contida. 17h11. Que nada, quanto mais animação, melhor. Rodrigo devolveu, já meio perdido com as presenças surpresa. E por fim, exatamente às 20h, Marina adentrou. Ela impressionava ainda mais ao vivo. Traje áureo que cintilava a cada gesto, fios capilares em cachos ideais, traços faciais perfeitos. Carregava um frasco de espumante de elite. 17h37. Sem dúvida bancado por Rodrigo com nossos recursos e um ar de certeza. Oi, valeu por me receberem com tanta gentileza, ela comentou, estendendo a garrafa para mim. Que nada, é uma honra, retruquei no tom mais afável que consegui. Pode entrar, sinta-se em casa, aqui é o seu lar também.
Notei o olhar rápido que ela lançou para Rodrigo, cheio de intenções ocultas. Ele aparentava inquietação. 1802. Ficava evidente. Não contava com tanta companhia. Não imaginava que eu faria daquilo uma verdadeira reunião. Que tal irmos todos para a sala? Propus. O jantar ainda demora um pouco. Oferecemos coquetéis, trocamos papos leves. Patrícia se saía como uma verdadeira performer, indagando Marina de forma sutil sobre o emprego dela, a rotina diária, se rolava algum romance. 18:27. Por enquanto não, rebateu Marina, soltando uma gargalhada leve. Estou concentrada no profissional. Que desperdício, observei. Uma gata como você certamente atrai um monte de candidatos. Ela deu uma piscadela. Tem uns flertes, mas nada compromissor por hora. Nada sério? Indaguei, virando-me para Rodrigo. Seu rosto corava, visivelmente constrangido. Por acaso ela o via como algo passageiro? Aquilo devia ferir o orgulho dele profundamente. A festa prosseguiu. 19:01. Jantamos, tomamos umas doses, gargalhamos, mantendo tudo bem educado. Paulo registrava imagens sem parar, fixando cada instante, cada troca de olhares escondida entre Rodrigo e Marina, cada expressão forçada, tudo arquivado. Conforme a meia-noite se aproximava, o ar ficava mais pesado. Rodrigo transpirava, apesar do ar gelado do aparelho. Marina forçava uma pose tranquila, mas eu via como ela checava o telefone a intervalos regulares. 19:32. Talvez, aguardando um sinal dele. Por volta das 23:45, saiu um instante e rumou ao quarto. Agarrei o pacote que eu havia montado e o deixei sobre a mesinha central, de modo a ficar à vista de todos quando eu mostrasse o que havia dentro. Retornei à sala, segurando uma garrafa de espumante. 19:55. Que tal um toast antes da contagem regressiva? Cada um ergueu sua taça. Rodrigo exibia alívio, crendo que a noite passaria sem sobressaltos. Antes do brinde, anunciei, com a voz segura e nítida: quero manifestar minha gratidão a todos por virem, especialmente a você, Marina. Seu sorriso surgiu, sem captar o rumo da conversa. 20:17. Valeu pelo chamado, Daniela. Tudo está impecável, realmente incrível. Aqueci. Sabe, quando Rodrigo mencionou que te topou por acaso na rua e que você passaria o ano novo isolada, achei uma sincronia impressionante. A ex dele sozinha logo quando ele se distanciava tanto de mim. 20:41. A expressão de Marina tremeu. Rodrigo tragou saliva e prossegui. Então pensei que seria ideal juntar todo mundo aqui esta noite. Não só vocês, mas também observadores imparciais. Pois o que vou expor agora exige plateia. Precisa ganhar realidade. Dani, Rodrigo iniciou, mas ergui a palma. 21:09. Me permite concluir, querido. A sílaba ecoou com veneno. Vejam só. Há 6 meses eu soube que meu esposo mantém um romance com você, Marina. O mutismo que se instalou na sala ribombou como um trovão. Patrícia e Lucas encenaram um espanto impecável. Paulo seguiu clicando. A doutora Fernanda manteve-se impassível, só assistindo. Marina empalideceu. 21:37. Não faço ideia do que fala. É mesmo? Questionei, rasgando o pacote. Comecei a extrair as imagens impressas, uma a uma, espalhando-as pela mesinha. Aqui está vocês dois acessando o motel Estrela do Sul em 15 de agosto. Essa mostra o beijo de vocês no parque do shopping em 22 de setembro. 22:01. E esta? Atirei a derradeira imagem. Esta é de vocês no exato restaurante onde Rodrigo me pediu em noivado há 6 anos. Rodrigo se ergueu. Eu explico? Sente-se, mandei. Meu timbre soou gélido, surpreendendo até a mim. Porque ainda não acabei. Ele se deixou cair, agitado. Vocês me tomam por tola? De verdade creram que eu não daria pelo fim? Soltei uma risada, sem qualquer graça. Eu conheço cada detalhe.
22:32. Das trocas afetuosas, dos esquemas para se unirem, de como debochavam de mim nas costas. Examinei toda a mensagem. Absorvi cada clique. Sabia que vocês se envolviam enquanto eu ficava em casa, como uma boba, ansiosa pelo retorno do marido do expediente. Marina se pôs de pé também. Eu saio. Sente-se, insisti, pois você tem que escutar o restante. Ela titubeou, mas Patrícia se posicionou discretamente, obstruindo a porta. 23:02. Marina se acomodou novamente, com gotas começando a sulcar o rosto imaculado. Eu mandei um investigador atrás de vocês, esclareci, gesticulando para Paulo, que retribuiu o aceno. Ele entregou um relatório exaustivo, dias, horários, pontos de encontro, tudo registrado. E tem mais. Descobri que você, Rodrigo, torrou mais de 23/25 Siwas Hades da nossa grana com ela. Pousadas, jantares, mimos, ao passo que eu guardava cada real sonhando com o amanhã a 2. Por favor, murmurou Rodrigo. Por favor. O quê? Me perdoe? Apague tudo? Meu tom elevou. Você me enganou por meses. Planejava me largar e ousou introduzir essa pessoa no nosso lar. O quietude era total. 23:54. Nem percebi quando a trilha sonora ao fundo cessou. E você, Marina? Voltei-me para ela. Você tinha noção de que ele era casado? Observou as imagens nossas nas plataformas online? Estava ciente de que estava desmantelando um lar, e isso não te incomodou nem um pouco. Afinal, o seu único objetivo era reconquistar o antigo namorado, pouco importando quem sofresse no meio do caminho. 24:16. Marina derramava lágrimas sem pudor agora. Eu o amava. Amas. Corrigi de imediato. Você ama um sujeito casado. Um sujeito que também te enganou, você sabia disso. Ele prometeu que ia romper comigo. Mas jamais teve a ousadia, pois no fundo é um medroso. Rodrigo escondia o rosto entre as palmas, incapaz de encarar meus olhos. E agora chega a parte mais impactante, declarei, retirando mais um papel do envelope. 24:46. Estes são os documentos do divórcio, já rubricados por mim e validados pela doutora Fernanda, que atua como minha advogada. Atirei os papéis no regaço de Rodrigo. O imóvel permanece comigo, pois foi adquirido com a herança dos meus pais. Você me compensará pelos desembolsos que fez com ela, utilizando nossos recursos em comum, e deixará este lugar, ainda esta noite. 25:11. Esta noite, ele murmurou. Esta noite, as suas bagagens já se encontram arrumadas. Estão no quarto destinado a visitas. Você dispõe de 30 minutos para abandonar minha residência. Dirigi o olhar a Marina. No seu caso, eu poderia simplesmente liberá-la, mas não o farei, já que é essencial que compreenda que atitudes geram repercussões. Apanhei o telefone e acessei minha conta nas redes. 25:36. Com poucas batidas, lancei uma postagem, não com imagens íntimas. Eu não era tão impiedosa, mas com uma narrativa minuciosa, revelando que fora enganada pelo esposo com a ex dele, que mantinham um romance por meses, e que eu desmascarei tudo. O que você tem feito? Indagou Marina, aterrorizada. Tornei tudo conhecido, repliquei com simplicidade. Incluí você, incluí ele. 26:02. Incluí contatos compartilhados. Dessa forma, todos estão cientes do caráter de vocês. Você não tem o direito de agir assim? Ela berrou. Tenho, sim. E agi. Encarei-a com frieza. O seu superior verá. Os seus pares verão. Os seus parentes verão. Todos descobrirão que você é uma sabotadora de uniões. Marina agarrou a bolsa e disparou para a saída, aos prantos. 26:28. A porta se fechou com estrondo após ela. Rodrigo permanecia ali, sentado, apertando os papéis do divórcio com dedos vacilantes. Por que você procedeu dessa maneira? Questionou em voz baixa. Por que procedi? Ecoei, atônita. Por que você procedeu, Rodrigo? Por que me foi infiel?
Porque me iludiu diariamente por meses. Porque arquitetou me deixar. Porque introduziu sua parceira secreta no meu lar. Ele ficara sem palavras. 26:57. Você arruinou tudo, afirmei. E pela primeira vez naquela noite, minha voz fraquejou. Nós tínhamos projetos. Eu te amava. Amava de coração. E você desperdiçou tudo. Por quê? Por um devaneio do passado? Por uma mulher que você cortejou há 10 anos? Eu não pretendia te ferir. Ele balbuciou. Mas feriu sim. Me fragmentou. Enxuguei uma lágrima que rolou. 27, 23. E agora, você carregará isso consigo. Todos os dias, ao despertar, recordará que sacrificou alguém que te amava autenticamente por outra que nem ousou te exibir abertamente. Consultei o horário. Faltava pouco para a meia-noite. Restam 20 minutos. Recolha seus pertences e vá embora. Rodrigo ergueu-se pausadamente, como um homem vencido. 27:47. Seguiu ao quarto de hóspedes e retornou arrastando 2 malas que eu havia organizado. Deteve-se à entrada da sala, fitando-me pela derradeira vez. Sinto muito, pronunciou. Eu também, retorquei. Lamento ter gasto anos da minha existência contigo. Ele partiu, a porta se trancou e, precisamente à meia-noite, os estalos dos fogos de artifício ecoaram do lado de fora, colorindo o firmamento noturno. 28:18. Patrícia aproximou-se e me envolveu em um abraço. Você se saiu fantástica. Foi indispensável, respondi, permitindo que as lágrimas fluíssem enfim. Ele tinha de assimilar que não se pode lidar com as pessoas dessa forma. Lucas distribuiu champanhe entre nós. A doutora Fernanda elevou sua taça. Ao novo começo. Você merece algo superior, Daniela. Ao novo começo. 28:42. Repeti, tilintando os copos com eles. Engoli o champanhe de supetão. Tinha sabor de alforria. Os dias subsequentes formaram um turbilhão de sentimentos. A postagem que criei se espalhou viralmente além do imaginado. Em 24 horas, acumulava mais de 15.000 aprovações, 2.000 respostas e 1.000 divulgações. Mulheres de diversos cantos do Brasil enviavam recados de solidariedade, relatando suas vivências de infidelidade e resiliência. 29:10. Você me motiva, digitou uma admiradora. Meu esposo me traiu e eu me calei por constrangimento, mas com sua bravura resolvi romper também. Outras eram de conhecidas em comum com Rodrigo e Marina, estupefatas com a exposição. Algumas se penitenciavam por não terem notado, outras afirmavam que sempre suspeitaram, porém optaram por não interferir. 29:36. Marina eliminou todas as suas contas online. Soube por fofocas locais que ela renunciara ao cargo e se transferira para outra localidade, quiçá para escapar da humilhação e dos escrutínios. Não nutri compaixão. Ela optou por seus caminhos, tal qual eu escolhi os meus. Rodrigo insistiu em me contatar. Várias ocasiões ele insistiu. 29:59. Bloqueei o contato no celular, mas ele passou a enviar mensagens por e-mail. Marquei todas como indesejadas. Certa madrugada, por volta das 3 horas, ele surgiu na entrada do meu prédio, embriagado e aos prantos, suplicando por uma conversa. Acionei a polícia na hora. Após isso, ele desistiu. Minha família descobriu pela internet, o que não foi o melhor cenário, mas acabou acontecendo mesmo assim. No dia após o Ano Novo, minha mãe me telefonou, oscilando entre choro e raiva. 30:30. Por que não me avisou mais cedo? Eu teria podido apoiar você, minha filha. Porque quis lidar com isso à minha maneira, mãe. Eu disse, esgotada. Se eu tivesse revelado antes, todos teriam tentado se envolver, teriam procurado enfrentá-lo prematuramente. Eu precisava dominar o rumo das coisas. Meu pai, sempre mais reservado e atento, atendeu o chamado. Você agiu corretamente, Dani. 30:54. Esse moço nunca foi digno de você.
Jamais foi. Suas palavras me emocionaram profundamente. Chorei intensamente nos dias iniciais, não por saudade de Rodrigo. O homem que eu pensava amar era uma ilusão. As lágrimas vinham pela perda do amanhã que eu sonhava, pelos projetos que traçamos lado a lado, pelas juras que ele quebrou. 31:17. Eu lamentava a garota que eu era, a que depositava fé em histórias encantadas e desfechos perfeitos. Patrícia quase se instalou no meu lar na semana inicial. Ela me evitava ficar isolada, cozinhava refeições, me forçava-se a me levantar nos momentos em que só desejava me esconder sob os lençóis e apagar a realidade. Você vai deixar isso para trás? Ela insistia. A dor é forte agora, mas ela vai se dissipar. 31:42. E ao se dissipar, você entenderá que se desfez de um fardo imenso. Eu ansiava por crer nela. Havia dias mais leves que outros. Em alguns, eu despertava revigorada, pronta para refazer minha existência. Em outros, era um esforço hercúleo sair do leito, oprimida pela solitude e pelo sentimento de derrota. 32:05. O trâmite do divórcio prosseguiu velozmente. A doutora Fernanda era competente e determinada. Rodrigo não dispunha de argumentos para rebater. As evidências eram inquestionáveis, e ele o percebia. Ele rubricou todos os documentos apresentados, sem dúvida ansioso por acabar com o constrangimento exposto o quanto antes. 32:28. No mês de março, exatos 3 meses após aquela virada do ano, o divórcio se concretizou. Eu voltava a ser solteira de forma oficial. Deveria experimentar alívio, mas o que me invadia era um vazio profundo. Foi nesse período que iniciei as sessões de terapia. Minha psicóloga, a doutora Beatriz, uma senhora com cerca de 60 anos, de olhar afetuoso e fala franca, que eu valorizava. 32:56. Você está enlutada, ela afirmou logo na consulta inicial. Não só pelo término do matrimônio, mas pela extinção da fé, da pureza, da sua perspectiva do mundo. E esse luto deve ser vivido, não reprimido. Nas consultas subsequentes, exploramos sucessivas profundezas de sofrimento. A infidelidade não se iniciara com Marina. 33:18. Tinha raízes em mim, na minha propensão a desconsiderar alertas, a me diminuir para evitar conflitos, a contentar-me com fragmentos de carinho e rotulá-los como afeto. Rodrigo responde por suas decisões, explicou a doutora Beatriz. Contudo, é essencial que você compreenda por que optou por alguém que a desvalorizava, ainda antes da traição evidente. 33:42. Admitir isso doía, mas ela estava certa. Os indícios sempre existiram. As vezes em que ele pulava nosso aniversário de relacionamento, os comentários velados sobre meu corpo, minhas vestes, minha maneira de expressar, como ele priorizava sempre seus interesses acima dos meus. Eu havia tornado tudo isso comum, convencida de que era o padrão nas relações. 34:07. Não é, rebateu a doutora Beatriz com convicção. Laços saudáveis se erguem sobre respeito recíproco, estima mútua, equilíbrio. Você oferecia isso tudo e ganhava bem pouco de volta, mesmo antes de Marina entrar em cena. Essa compreensão libertou e arrasou simultaneamente. Revelava que eu havia consumido anos em um vínculo desigual, mas também abria portas para escolhas melhores adiante. 34:38. Em abril, resolvi implementar transformações reais no meu cotidiano. O apartamento ainda carregava o aroma de Rodrigo, com lembranças dele impregnadas em cada recanto. Optei por uma reforma total. Desfiz-me ou doei todos os itens que adquirimos em conjunto. Renovei as pinturas com tons frescos. O dormitório, outrora em bege, ganhou um azul turquesa sereno e revigorante. 35x01. Adquiri peças novas, selecionadas só pelo meu critério, ecoando minha essência e não um meio-termo dos nossos gostos. Converti o antigo escritório dele em um estúdio particular. Instalei uma bancada ampla,
uma poltrona confortável e ergonomicamente projetada, e arrumei meus apetrechos profissionais de modo prático e esteticamente agradável. 35-24. Pela primeira vez em muito tempo, eu possuía um território inteiramente pessoal. Minha trajetória profissional também floresceu. Toda a atenção e vigor que eu malgastara ansiosa por Rodrigo agora se voltavam para as tarefas. Atrai mais estudantes, elevei as tarifas, iniciei turmas coletivas paralelamente às particulares. A renda cresceu de forma notável. 35-47. Em maio, F. Era algo inédito na minha vida. Decidi viajar sem companhia. Aproveitei um feriado estendido e rumoei para Florianópolis. Hospedei-me em uma pousadinha modesta, porém acolhedora. Dediquei os dias a passear pelas areias da praia, devorando livros que eu havia adquirido, mas que nunca encontrava tempo para mergulhar, e me deliciando com comidas de escolha no horário que bem entendia. 36-08. Foi uma sensação esquisita. Inicialmente, eu me sentia exposta, como se todos os olhares estivessem sobre mim, julgando. Que pena, toda sozinha. Aos poucos, contudo, compreendi que ninguém se importava de verdade. E o mais essencial, descobri que eu mesma estava apreciando a minha própria companhia, numa noite, acomodada em um restaurante de frutos do mar à beira-mar. Um casal na mesa vizinha iniciou uma discussão acalorada. 36-35. A moça recriminava o rapaz por ter lançado os olhos à outra. Ele se defendia com irritação. Ela derramava lágrimas. Ele bufava, revirando os olhos. Era penoso observar aquilo. Desviei o olhar para o meu prato de camarões, para o copo de vinho branco bem fresco, para o livro escancarado ao lado. Contemplei o oceano pela vidraça, com as ondas reluzindo sob o luar, e refleti. Prefiro a solidão a me sentar àquela mesa. 37-04. Ah, aquilo representou um instante de lucidez. A solitude não era o pior que poderia acontecer. Pior seria conviver com alguém, e ainda assim se sentir isolada. Pior seria sofrer traição, desdém, depreciação. Pior seria sustentar uma farsa. Retornei a Curitiba, carregando uma leveza que não experimentava em meses. Algo no meu interior havia se transformado. A fúria cedia espaço a uma tranquilidade sutil. 37-31. A mágoa evoluía para uma espécie de resignação. Em junho, exatos 6 meses após aquela virada do ano fatídica, chegou uma mensagem imprevista, proveniente de Juliana, que se apresentou como a namorada atual de Rodrigo. Imagino que pareça bizarro eu te contatar, mas preciso te indagar sobre algumas coisas. 37-52. Poderia bater um papo comigo? Meu impulso inicial foi declinar. Eu já havia superado isso. Não desejava mais qualquer vínculo com Rodrigo no meu cotidiano. No entanto, algo no texto dela, talvez um ar de angústia, me levou a replicar. Tudo bem, a gente se vê num café. Agendamos para o dia seguinte. Ao chegar ao local, identifiquei Juliana de imediato. 38-19. Ela se encontrava num recanto, remexendo ansiosamente numa xícara de chá. Parecia nova, por volta dos 25 anos, atraente de forma despretensiosa e autêntica. Daniela, indagou ela ao me ver chegar. Sou eu. Oi, Juliana. Instalei-me defronte. Pairava um silêncio incômodo. Obrigada por aparecer. Ela articulou por fim. Não tinha certeza de que você viria. 38-44. Eu também não tinha certeza, confessei. O que você quer descobrir? Ela inspirou profundamente. Estou com Rodrigo faz 3 meses. O conheci num app de paquera. Ele afirmou ser separado, que o matrimônio terminou porque vocês seguiram rumos opostos. Contou que tudo se resolveu de modo pacífico. 39-05. Prossegue. Incentivei, já prevendo o rumo da conversa. Mas ontem, no AP dele, deparei com mensagens no laptop. Ele havia deixado o e-mail acessado. Tratavam-se de trocas com outra moça, cheias de intimidade e insinuações.
e ao verificar as datas, ela pausou, mordiscando o lábio. As datas coincidiam com o período em que ele já saía comigo. 39 e 33. Fechei os olhos brevemente. É lógico, óbvio que ele repetia o padrão. Deixa eu prever, declarei. Ele alega trabalhar até altas horas em certas noites, que acumula encontros com clientes, que o telefone fica no mudo por motivos laborais. Os olhos dela se dilataram. 39 e 54. Como você adivinhou? Porque era idêntico ao que ele aprontava comigo enquanto me traía com a ex. Suspiro. Juliana, cada palavra que ele te falou sobre nosso divórcio ser cordial é invenção pura. Ele me enganou por meses. Eu flagrei, reuni provas e o revelei abertamente na festa de Ano Novo, diante de amigos e da própria outra envolvida. 40-19. Humilhou-o e ele colheu o que plantou. Ela empalideceu. Mentiu para mim sobre tudo. Tipos como Rodrigo dificilmente se emendam. Só trocam de alvo. Ergui minha xícara de café. Meu palpite. Rompe com ele já. Não protela. Não oferece nova oportunidade. Não engole explicações. 40-44. Sai fora de cena antes que ele te fira mais fundo. Juliana umedecia os olhos. Eu julgava que ele fosse especial. No início, era tão solícito, tão afetuoso. Todos agem assim no princípio, respondi com suavidade. Quando se sentem donos da situação, surge o verdadeiro eu. E o autêntico Rodrigo é um trapaceiro patológico e infiel. 41-10. Ela enxugou as lágrimas. Você tem razão. Preciso pôr um fim nisso. Mas você não se irrita por estar aqui me alertando, ciente de que ele segue no mesmo vício? Refleti um instante. Não, não mais. A princípio, a ira me consumia, mas agora sinto apenas compaixão. 41-34. Compaixão dele por não lograr ser sincero. Compaixão pelas mulheres que ainda tropeçarão nisso. Mas ódio, não. Ele nem isso merece. Papo prosseguiu por mais 1 hora. Detalhei a ela mais pormenores sobre as artimanhas de Rodrigo, os indícios de perigo que eu havia deixado de lado, como fora a jornada para desvendar os fatos e optar pela revanche. 41-58. Ela prestou atenção em cada palavra, intercalando com algumas indagações. Você lamenta? Questionou ao cabo, por ter revelado tudo de forma tão aberta. Não, retruquei de imediato. Era essencial. Ele tinha de compreender que atitudes geram repercussões. E quem sabe, se mais mulheres agissem assim, tipos como ele, hesitariam antes de cometer uma infidelidade. 42-25. Juliana percebeu minha convicção. Vou romper com ele ainda hoje e explicarei os motivos com exatidão. Ele deve aprender que não pode prosseguir dessa maneira sem punição. Boa sorte. Desejei com sinceridade. E Juliana, você sairá dessa inteira. É preferível sozinha a em má companhia. Nos separamos no parque de estacionamento. Ao volante rumo à residência, refleti sobre o quão peculiar era o destino me colocar ali, orientando a atual companheira do meu ex-esposo a encerrar o laço. 42-58. Contudo, também percebi que havia concluído uma etapa. Auxiliar a outra mulher a evitar os tropeços que eu cometera, a não investir anos em quem não a valorizava. Naquela noite, Rodrigo me contatou de um telefone não salvo. Atendi movida pela curiosidade. Você revelou algo para Juliana? Indagou ele, o tom repleto de fúria. Não consegue me dar trégua? Ela me buscou, expliquei com serenidade. 43-25. E é fato. Compartilhei a realidade com ela. A mesma que você devia ter revelado, mas preferiu ocultar com mentiras, como de hábito. Você acabou com o meu romance. Não, Rodrigo, você o sabotou ao enganá-la da mesma forma que me enganou. Quando vai assimilar que não se pode lidar com os demais desse modo? Você é rancorosa. Ele disparou. Soltei uma gargalhada. 43-50. Se expor a verdade me qualifica como rancorosa, então que seja.
mas ao menos não sou dissimulada nem infiel. Não me procure mais. Bloqueei o contato original e farei o mesmo com este. Viva a sua existência e permita que eu viva a minha. Desliguei e adicionei o bloqueio. E dessa vez tive a certeza de que havia virado a página de vez. Os meses vindouros trouxeram evolução. 44:16. Prossegui com as sessões de terapia, lidando não só com as feridas da deslealdade, mas com hábitos mais enraizados de conduta e valor próprio. A terapeuta, Beatriz, me auxiliou a reconhecer que eu dedicara a existência a me esforçar por agradar ou bastar aos outros, em detrimento de ser simplesmente eu. Não é preciso ser impecável para merecer afeto, ela afirmou. 44:40. Basta ser verdadeira, e os indivíduos adequados vão te apreciar justamente por isso, e não apesar. Comecei a me aventurar mais para fora, não com o intuito de paquerar ou iniciar romances. Ainda não me sentia preparada, mas para retomar contatos com amigas postas de lado no matrimônio, para forjar laços inéditos, para experimentar paixões que ansiava cultivar, mas que o tempo escasseava. 45:07. Inscrevi-me em um curso de dança. Desde sempre sonhara em dominar o salsa. Porém, Rodrigo julgava isso fútil. Agora, às terças e quintas à noite, eu me encontrava no estúdio, suando, rindo, tropeçando nos movimentos e curtindo cada instante. Foi nesse ambiente que surgia Marcela, uma senhora de 40 anos que enfrentava o divórcio após 15 anos de união. Viramos confidentes em pouco tempo, ligadas pela saga comum de refazer a vida pós-ruptura de laços duradouros. 45:38. Por vezes, acho que estou velha para recomeços, desabafou ela certa noite, enquanto sorvíamos uma cerveja pós-aula. Você tem 40? Não, 80, brinquei. E ainda que tivesse 80, jamais é tarde para perseguir essa alegria. Ela esboçou um sorriso. Você é mesmo perspicaz? Não sou. Só absorvi lições da adversidade. Setembro irrompeu com a primavera e um ar fresco de oportunidades. 46:08. Eu me achava, após tanto tempo, verdadeiramente contente. Não o contentamento raso de varrer dilemas para debaixo do tapete, ou simular normalidade, mas um bem-estar profundo, oriundo da harmonia interna. O lar estava inteiramente renovado, espelhando minha essência, em vez de um meio termo entre meus desejos e os dele. 46:34. Minha trajetória profissional prosperava. Agora contava com uma fila de interessados em minhas aulas. Meu grupo de relações se ampliara, repleto de gente autêntica que me respaldava. Nesse cenário, cruzei com Gabriel. Nada de conto de fadas ou cena de filme. Foi numa espera no caixa do supermercado, em um sábado matinal de chuva. 46:57. Meu carrinho lotado de itens, absorta no celular, colidi levemente com o da frente. Me perdoe, murmurei por instinto, erguendo o olhar. O sujeito adiante sorriu. Tinha um ar cativante, sem poses, com madeixas castanhas um tanto desgrenhadas, olhos esmeralda, um sorriso que iluminava o rosto. 47:20. Tranquilo, eu é que freiei de repente. Retomamos o foco na fila lenta. Após uns minutos mudos, ele retomou. Perdão se soar abrupto, mas não é você que leciona inglês virtual? Creio ter visto seu perfil nas redes. Fitamo-lo espantada. Sim, leciono. E aí? Estava considerando 47:45. Eu sugeri dar aulas de conversação para ele. Tenho que aprimorar o meu inglês devido ao emprego. Ele passou a mão na nuca, com ar um pouco constrangido. Ficou esquisito? Me perdoa se soou estranho. Eu ri. Não ficou esquisito. Ou ficou, mas de um jeito positivo. Tirei um cartão da bolsa e passei para ele. Meus dados de contato. Me envia uma mensagem e a gente agenda uma sessão de teste. Perfeito. Valeu. 48:12. Ele colocou o cartão no bolso. Eu sou Gabriel.
Aliás, Daniela, mas você já tinha percebido. A fila avançou e era a minha vez no caixa. Gabriel seguia bem atrás. Ao concluir o pagamento e me dirigir para fora, ele fez um aceno. Te mando uma mensagem. Pode mandar, eu disse, supondo que ele talvez nem ligasse. No entanto, ele ligou. 48:38. Ainda naquele dia, chegou uma notificação no WhatsApp. Oi, é o Gabriel da fila no mercado. Ainda quer me ensinar inglês para quem só tem o básico de viagem? Eu sorri, olhando para o celular. Com certeza, atendo alunos de qualquer estágio. Que tal agendarmos uma aula de experiência na quinta às 19 horas? Combinamos. A sessão saiu ótima. 49,902. Gabriel de fato demandava mais prática oral, embora possuísse uma gramática firme. Ele atuava como engenheiro em empreendimentos globais e tinha que entrar em chamadas em inglês com frequência. Após essa aula inicial, ele fechou um pacote de 8 encontros, 2 vezes por semana. 49:24. Dessa forma, nas terças e quintas, Gabriel surgia na minha tela e trocávamos ideias em inglês sobre diversos assuntos: carreira, lazer, leituras, cinema, cotidiano. Demorou 3 semanas para que ele lançasse a questão. Você tem alguém? Estávamos em plena aula, revisando os tempos do presente. A pergunta me desconcertou. Não. Eu falei com reserva. 49:49. Por qual motivo? Ele exibiu aquele sorriso tímido, característico, porque eu adoraria te chamar para um passeio, não na qualidade de mestra e aprendiz, apenas como 2 pessoas que se aproximam e desejam se aproximar mais. Meu pulso se acelerou. Gabriel, se preferir recusar, sem problemas. Ele completou rapidamente. Seguimos com as lições como antes, e eu garanto que não vai ficar desconfortável, mas precisei arriscar, entende? Porque em cada papo, acabo desejando estender a conversa. 50:25. E isso vai além do idioma. Eu ansiava responder afirmativamente. Desejava tanto aceitar. Porém, o receio prevalecia. Preciso ser franca contigo, eu disse pausadamente. Terminei um namoro bem complicado no início do ano. Foi doloroso, e não sei se consigo iniciar algo assim agora. Compreendo, disse Gabriel, e soou sincero. Mas seria só um café, sem cobrança, sem pretensões, apenas um bate-papo entre nós. 50:58. E caso mude de ideia depois, eu aceito sem questionar. Inspirei profundamente. Tudo bem, apenas um café. O sorriso dele clareou a imagem. Excelente! Que tal no sábado à tarde? Sábado serve. Ao final da chamada de vídeo, permaneci ali, fitando a tela escura. Meu coração pulsava forte, entre animação e pavor. 51:23. Eu de verdade me preparara para isso, para entreabrir o coração novamente, ainda que minimamente. Liguei para Patrícia. Acho que marquei um date. O quê? Ela exclamou pelo telefone. Explica tudo. Relatei sobre Gabriel, o encontro no supermercado, o pedido. Dani, isso é fantástico. Ela afirmou animada. 51:47. Você merece um cara bacana. Mas e se for precipitado? E se eu não estiver preparada? E se ele se revelar como o Rodrigo? Calma. Patrícia orientou serenamente. Primeiramente, não há pressa em demasia. Você decide quando se sente apta. Não. Quando uma norma imposta indica que devia. Em segundo lugar, nem todos os caras são como o Rodrigo. 52:10. Há os que são corretos. E por fim, trata-se só de um café. Não um compromisso eterno. Ela acertara. Era meramente um café. O sábado veio e eu tremia como uma garota. Mudei de traje 3 vezes, até optar por um vestido básico, azul escuro com tênis. Queria me sentir à vontade, autêntica. 52:32. Gabriel indicara um café simpático no coração da cidade. Ao chegar, ele já ocupava uma mesa junto à vidraça, virando páginas de um livro. Oi, eu falei ao me aproximar. Ele ergueu o olhar e sorriu. Oi, você está ótima. Obrigada. Você também. Encomendamos café e uma fatia de bolo.
O diálogo correu suave, igual ao habitual conosco. 5302. Gabriel relatou seu ofício, a recente ida ao Chile, o gosto pela escalada. E você? Indagou. Sempre sonhou em lecionar inglês? Na realidade, não. Confessei. Pretendia ser intérprete, mas a vida não seguiu o roteiro e migrei para a docência. Contudo, acabei adorando transmitir conhecimento. Então, no fim deu certo. 5328. A vida nem sempre segue o script, comentou Gabriel reflexivo. Por vezes, as curvas nos guiam ao lugar ideal. Algo em seu jeito de se expressar, uma bondade autêntica, me instigava a depositar confiança. Porém, a ferida da infidelidade ainda sangrava viva o bastante para me fazer hesitate. 53, no 51. Você falou sobre terminar um namoro complicado, disse Gabriel com cuidado. Quer desabafar ou acha melhor deixar de lado? Refleti um instante. Foi bem difícil. Eu me casei. Soube que o meu esposo me traía. Deixou-me arrasada. Lamento muito, afirmou ele. A verdade em sua voz era evidente. Ninguém deveria enfrentar algo assim. 5417. Sim, mas eu me recuperei. Ou pelo menos estou no processo. Tomei um gole do café. E você? Já se casou? Não. Tive namoros importantes, mas nada de casamento. O mais recente acabou faz 1 ano. Ela planejava ir para São Paulo, devido a uma oportunidade de emprego. Eu preferia ficar em Curitiba. Tentamos à distância, porém não funcionou. 5444. E não lamentou por não acompanhá-la? Ele negou com a cabeça. Não, pois não seria correto comigo mesmo sacrificar o que edifiquei aqui por um laço que já se enfraquecera. Em certos momentos, encerrar é a opção mais benéfica, entende? Eu compreendia. E como? Após esse primeiro café, Gabriel e eu passamos a nos ver com frequência. 5509. Não se tratavam de datas formais, ao menos era o que eu acreditava. Era só um jeito de 2 pessoas compartilharem momentos, se aproximando sem cobranças ou ilusões. Mas, sem dúvida, virava algo maior. Percebida pela batida acelerada do meu coração ao ver uma notificação dele, pelos devaneios diurnos sobre ele, pelo modo como ele me fitava, com uma doçura que me inquietava e acalmava simultaneamente. 5541. No mês de outubro, após um período de encontros constantes, Gabriel sugeriu que eu o acompanhasse em uma escalada. Jamais havia tentado e sentia apreensão. Estarei sempre por perto, assegurou. E há todo o equipamento de proteção. Você vai gostar, garanto. Ele tinha razão. A escalada exigia esforço corporal, mas libertava a alma. 5606. No pico, com a urbe se espalhando sob nossos pés, experimentei uma liberdade há tempos esquecida. Como se sente? Indagou Gabriel ao atingirmos o cume. Apavorada, confessei entre risos, mas também vibrante, de verdade viva. Ele sorriu. É essa sensação que me invade a cada visita aqui, como se as preocupações de baixo se tornassem insignificantes ao ganhar visão ampla. 5635. Permanecemos na aresta, pernas penduradas no vazio, mas com total segurança, obviamente. E só contemplamos o panorama. Dani, falou Gabriel após um silêncio acolhedor. Preciso confessar algo. Meu ventre se contraiu. O que é? Eu me apego muito a você. E sei que ainda se recupera, que não busca nada intenso. 5703. Honro isso por completo, mas também não dá para eu ignorar que, para mim, isso vai além de amizade, pois não é. Virei-me para encará-lo. Seus olhos transbordavam franqueza nua, que me desmontou por inteiro. Eu também me apego a você, murmurei. Só que temo, Gabriel. Temo demais, já que na última vez em que me entreguei assim, que expus o coração todo, fui arrasada e ignoro se suportaria outra vez. 5734. Eu compreendo e não insisto, mas desejo que saiba que não sou como ele. Não sou o sujeito que a enganou. Jamais faria tal coisa. Tomou minha mão.
Valorizo a franqueza, o respeito, o diálogo. Caso sinta que não queira prosseguir nesse vínculo, direi abertamente: não engano, não engano. Não a mantenho na ignorância. 57 e 58. Isso eu juro. Lágrimas umedeceram meus olhos. Como ter certeza de que posso crer em você? Não tem certeza, respondeu ele com simplicidade. Confiança não surge de meras palavras. Ergue-se por meio de gestos, de paciência, de perseverança. Só suplico uma oportunidade para demonstrar isso a você. 58, 21. Contemplei nossas mãos unidas, a metrópole distante abaixo, o firmamento amplo sobre nós, e refleti sobre o que vivi: a infidelidade, o sofrimento, a restauração. Lembrei da eu de um ano antes, inocente e plena de fé. Pensei na eu atual, marcada, porém mais resiliente. Tudo bem, declarei ao fim. Uma oportunidade. Seu sorriso iluminou tudo. 58, 47. É o suficiente para mim. Beijou-me no alto daquela elevação e diferiu de qualquer outro beijo que eu conhecera. Não se limitava ao corpo. Era um compromisso, um início, um horizonte. Os meses vindouros trouxeram explorações. Gabriel representava o oposto de Rodrigo. Cuidava sem invadir, dialogava sem exageros, honrava meus limites e desejos. 59, 16. Nos dias ruins, quando as lembranças da deslealdade ressurgiam e me angustiavam, ele não se magoava, apenas apertava minha mão e reforçava que permaneceria ali. Já relatou a ele sobre a virada do ano? Questionou Patrícia certa vez, durante o almoço em companhia. Expliquei tudo, e ele afirmou que agi como devia, que Rodrigo merecia, que valorizava minha bravura em me proteger. Patrícia sorriu. 59, 48. Esse rapaz é valioso, Dani. Cuide bem dele. Eu planejava fazer exatamente isso. Em dezembro, quase um ano após aquela noite traumática de Ano Novo, Gabriel me chamou para celebrar a virada ao seu lado. Eu titubeei um pouco. A ocasião ainda trazia uma carga pesada, apesar de todo esse tempo passado. Se isso te incomoda, podemos planejar algo diferente, ele comentou. Acho 12. Não precisa de uma balada lotada. Pode ser apenas a gente. Algo bem sereno. Não, respondi com firmeza. Quero ficar contigo. Desejo forjar lembranças positivas para essa data. Momentos felizes. E foi isso o que rolou. Celebramos a virada na residência dele, preparando comida juntos, gargalhando, rebolando na sala com aquelas músicas cafona tocando. 36. À meia-noite, assim que os fogos estouraram do lado de fora, ele me envolveu em um abraço apertado. Feliz Ano Novo, Dani. Feliz Ano Novo, Gabi. E, pela primeira vez em anos, eu de fato sentia que o ano vindouro seria repleto de alegrias. Janeiro veio carregado de uma vibe de recomeço total. Parecia que, ao trocar de ano, eu havia conseguido soltar de vez todo o fardo do passado. 01. Não que eu tivesse apagado tudo da memória. Certas marcas nunca somem por completo. Mas elas deixaram de latejar. Tornaram-se só capítulos da minha jornada, sem mais dominar o enredo principal. Gabriel e eu estávamos bem mais comprometidos agora. Ele havia sido apresentado à minha família no Natal e todos se encantaram por ele. Minha mãe me levou para um canto na cozinha e murmurou: "Esse aí é especial, minha filha." 25. Esse é autêntico. E era mesmo. Gabriel era genuíno de um jeito que Rodrigo jamais conseguiu ser. Sem disfarces, sem manipulações, sem agendas ocultas. O que se via era exatamente o que se obtinha. Um cara íntegro, sincero, que me amava de coração e não se acanhava em mostrar isso. Já em fevereiro, algo surpreendente ocorreu. Eu estava numa cafeteria, batendo papo com o laptop, quando uma pessoa se aproximou da minha mesa. 55. Ergui o olhar e travei. Tratava-se de Marina. Ela parecia transformada,
com os fios mais curtos, sem nenhum traço de maquiagem, trajando roupas bem mais básicas do que eu recordava. Transparecia uma versão encolhida dela, mais frágil. Daniela, disse ela, com a voz trêmula. Pode me dar um instante? Meu impulso inicial foi negar, expulsá-la dali, mas a curiosidade prevaleceu. 10222. O que você deseja, Marina? Só peço para conversarmos, por gentileza. 5 minutos no máximo. Soltei um suspiro. Senta aqui. Ela se acomodou agitada, brincando com os dedos. Houve um silêncio prolongado, até que ela reunisse coragem para prosseguir. Vim para me desculpar. Não era o que eu imaginava. Desculpas? Isso mesmo. Pelo erro que cometi. Por ter me deitado com o seu esposo. Por contribuir para o fim do seu matrimônio. Por agir de modo tão impiedoso. Ela fixou os olhos nas próprias mãos. 10255. Não existe justificativa para o meu ato. Mas é essencial que você entenda o quanto eu me arrependo de coração. Examinei as feições dela, caçando qualquer indício de hipocrisia, mas só encontrei remorso sincero. Por qual motivo, justamente agora? Indaguei. Por que, após mais de 1 ano, você surge do nada para se penitenciar? Porque eu vivi esse ano todo lidando com as repercussões das minhas decisões ruins, ela murmurou baixinho. 10325. Fui demitida, afastei meus amigos, minha parentela quase não se comunica comigo. Precisei reconstruir tudo do nada em outra localidade. E durante esse período, tive horas demais para refletir sobre minhas ações, sobre o indivíduo em que me transformei. E que indivíduo era esse? Uma criatura detestável. Alguém que priorizava seus caprichos em detrimento do alheio. 10348. Alguém indiferente ao dano causado ao longo do percurso. Ela secou uma lágrima. Eu me iludi achando que Rodrigo e eu estávamos fadados a unirmos-nos, que o nosso afeto validava qualquer coisa, mas nada validava. Absolutamente nada absolvia o mal que causamos a você. Inspirei profundamente. Um lado meu ansiava por explodir, despejar toda a dor remanescente, todo o tormento que ela e Rodrigo me infligiram. 10418. Porém, o outro lado, o que havia amadurecido e cicatrizado, percebia que isso não alteraria o curso das coisas. Marina, não vou fingir que tudo se resolveu, pois não se resolveu. O que vocês aprontaram foi mesquinho e autocentrado, e me feriu de maneiras que você mal concebe. Ela assentiu, cabisbaixa, mas prossegui. Tampouco vou nutrir ódio eternamente. 10440. Dediquei energia excessiva da minha existência a isso. Portanto, acolho suas desculpas. Não por você merecê-las, mas porque eu mereço tranquilidade. Obrigada, ela murmurou. E desejo de todo o coração que você encontre alegria. Você merece o melhor que a vida pode oferecer. Eu estou realizada, afirmei. E era a pura verdade. Estou ao lado de alguém que me valoriza como mereço desde o começo. 10509. Alguém leal, atencioso, que me quer de verdade. E nesse trajeto, descobri tanto sobre minha essência. Assim, de um modo peculiar, o que você e Rodrigo causaram acabou me soltando de uma união tóxica. Marina se ergueu. Partirei agora. Só precisava que soubesse o quanto lamento. Eu a encarei. 1S534. Ela seguiu para a saída, mas hesitou e virou-se. Daniela, naquela ceia de Ano Novo, o que você executou foi severo, mas merecido. E me compeliu a reconhecer o quão errada eu andava sendo. Então, de um jeito improvável, valeu a pena agradecer. E então, ela desapareceu. Permaneci ali sentada. Por um bom tempo, refleti sobre aquele encontro, deixando as emoções se assentarem. 10610. Uma sensação de alívio me invadiu de forma surpreendente, como se o derradeiro laço tivesse se rompido, e a final barreira
tivesse sido trancada para sempre. Liguei para Gabriel. Você não vai crer no que rolou agora há pouco. Em março, exatos 1 ano e 3 meses, após aquela virada do ano, atendi uma chamada da doutora Beatriz, a minha psicóloga. Daniela, surgiu uma oportunidade para você. 10625. Uma casa editorial está ávida por lançar relatos de mulheres que venceram infidelidades e uniões tóxicas. Eles buscam narrativas autênticas, redigidas pelas próprias autoras. Fui logo me lembrando de você. Gostaria que eu relatasse o que se passou? Creio que o seu relato poderia inspirar várias mulheres, não só pelo ato de deslealdade em si, mas pela maneira como você se impôs, como se recompôs inteira. 10651. Não há pressa para responder. Reflita com calma. Ponderei bastante. A perspectiva de revelar minha vivência de modo tão aberto e duradouro me aterrorizava, mas ao mesmo tempo atraía. Se o que vivi pudesse auxiliar outras a detectarem indícios de desonestidade, a encontrarem forças para reagir, a compreenderem que valem bem mais que isso. 10716. Talvez compensasse o risco. Bati um papo com Gabriel a respeito. Qual a sua opinião? É excessivamente revelador? Penso que demonstra bravura, respondeu ele. E acredito que você deva prosseguir se achar que faz sentido para si. Estou ao seu lado incondicionalmente. Resolvi me lançar na escrita. Dediquei os 3 meses seguintes a transferir tudo para o papel. 10739. A deslealdade, o momento da revelação, a estratégia montada, aquela ceia de fim de ano, os desdobramentos, a recuperação, o renascimento, nada ficou de fora. Colocar as palavras no texto foi libertador. Havia noites em que as lágrimas vinham enquanto eu tecitava, revivendo o sofrimento. Em outras, um sorriso surgia ao notar o quanto eu havia evoluído. O volume saiu em agosto, batizado de Minha Bela Vingança, como superei a traição e refiz minha existência. 1/08/06. A publicação não previa grande repercussão. Contos desse tipo costumam atrair um círculo restrito de leitoras. Porém, algo imprevisto ocorreu. A obra explodiu em popularidade. Dentro de 2 semanas, figurava entre os best-sellers. Mulheres de diversas partes do Brasil me procuravam, trocando suas experiências pessoais, expressando gratidão pela ousadia de eu romper o silêncio. 1/08/30. Fui requisitada para debates em podcasts, conversas em rádios, aparições na televisão. Você se transformou em um ícone, gracejou Patrícia. Aqui retaliou e seguiu adiante para narrar tudo. Não se resumia apenas à retaliação. Eu sempre enfatizava isso nas falas. Tratava-se de autorrespeito, de rejeitar ser reserva, de erguer-se quando a sociedade cobra maturidade e sufocar o sofrimento calada. INMA 10859. No mês de outubro, marcando 2 anos da descoberta da infidelidade, chegou um e-mail fora do comum, proveniente de uma companhia de produção interessada em adaptar meu percurso para uma minissérie. Soltei uma gargalhada. Como minha trajetória havia arrumado para ali. Vai topar? Indagou Gabriel. Ainda não sei. É tudo tão irreal, mas representa uma chance de espalhar ainda mais o recado, de socorrer um número maior de mulheres. 10924. Ele acertou em cheio. Concordei. A produção avançou e estreou no começo do ano subsequente. Assistir a minha saga projetada na tela, com intérpretes encenando os instantes mais lancinantes da minha história, provocou uma mistura de desconforto e comoção. Rodrigo moveu uma ação judicial, sustentando que a série o caluniava. O caso foi arquivado sem demora. 1/09/47. Cada detalhe do livro e da adaptação baseava-se em fatos comprovados. Não havia qualquer fundamento jurídico para ele.
Representou sua derradeira manobra para dominar os fatos e fracassou de forma patética. Marina me contatou logo após a exibição. Vi o episódio inteiro. Doeu-me enxergar sob sua perspectiva, mas foi equilibrado. 1-10-08. Valeu por alterar meu nome no enredo. Eu havia modificado todas as identidades na versão televisiva, exceto a minha. Não por piedade a eles, mas porque o foco era eu. Minha trilha da aflição à redenção. Em dezembro, completando 3 anos daquela ceia de ano novo que alterou meu mundo, Gabriel me arrumou um jantar em um local chique. 1-10-31. Eu divagava sobre os preparativos para o meu segundo livro quando notei seu silêncio inusitado. Está tudo ok? Questionei. Melhor do que ok. Ele exibiu um sorriso. Dani, esses 2 anos ao seu lado foram os mais felizes da minha existência. Você é a mulher mais resiliente, valente e extraordinária que já cruzei. E não consigo vislumbrar o amanhã sem sua companhia. 1-10-55. Meu pulso cardíaco disparou ao vê-lo retirar uma caixinha modesta do bolso. Sei que isso pode evocar lembranças amargas. Sei que o matrimônio te feriu profundamente. Mas também sei que o nosso laço é autêntico, sincero e sólido. Ele destampou a caixa, expondo um anel despretensioso, porém encantador. 1-11-19. Daniela, aceita se unir a mim no casamento? Lágrimas rolavam pelas minhas bochechas. Por instantes, a sombra de Rodrigo surgiu, com juras rompidas, a desonra, o tormento. Mas logo fixei o olhar em Gabriel, no parceiro que a cada dia demonstrara ser fidedigno, que me amava de coração, que me percebia tal como sou de verdade e valorizava isso em mim. 1-11-43. Claro, respondi, entre risos e lágrimas misturados. Claro que sim. Ele deslizou o anel no meu dedo e me envolveu em um abraço apertado com um beijo. Os clientes do restaurante bateram palmas animados. Eu nem notei direito. Minha visão estava fixa nele. O meu novo começo. A oportunidade de recomeçar. O desfecho perfeito e autêntico. Ao refletir sobre aquela véspera de ano novo que transformou minha existência, entendo que se tratou do maior dom que o destino poderia me oferecer. 1-12-11. Não propriamente a infidelidade propriamente dita. Aquilo foi devastador e ninguém merece vivenciar algo assim. Mas a resiliência que descobri em mim para me proteger, a bravura para rejeitar restos de afeto, a firmeza em refazer minha trajetória do modo que eu desejava. Casei-me com Gabriel no ano anterior, numa celebração modesta e acolhedora, só com parentes e amigos mais queridos. 1-12-35. Representou tudo o oposto do meu matrimônio inicial. Autêntico, festivo, transbordando de carinho genuíno. Minha trajetória como autora ganhou impulsos além dos meus sonhos. O segundo volume, dedicado à recuperação da confiança em si, após uniões tóxicas, também se tornou um sucesso de vendas. Percorro o país ministrando conferências para mulheres sobre valor próprio, parcerias equilibradas e a necessidade de se posicionar. 1-13-02. Patrícia apadrinha o meu primogênito. Pois é, estou esperando um bebê, coisa que julguei impossível após tanto sofrimento. No entanto, o destino nos pega de surpresa de maneiras inesperadas e divertidas. No caso de Rodrigo, soube que ele já teve 3 namoros desde a separação, todos mais breves uns que os outros. Pelo visto, as parceiras agora o investigam na internet antes de qualquer compromisso, e o meu livro surge inevitavelmente nas buscas. 1-13-32. Ele construiu uma imagem da qual não escapa facilmente. Não há prazer nisso para mim. Pelo menos não mais. Sinto apenas indiferença. Ele perdeu qualquer importância na minha rotina atual. Um episódio encerrado. Uma experiência assimilada. Marina transferiu-se para uma cidade no interior do Paraná. Reformulou sua rotina. Uniu-se em matrimônio. E, pelo que soube, vive contente.
Desejo de coração que seja verdade. Todo mundo merece a oportunidade de acertar da próxima vez. 1-14-02. E eu me sinto verdadeiramente realizada. Não aquela alegria inocente de outrora, ancorada em devaneios e ilusões, mas um contentamento sólido e concreto, erguido sobre o entendimento de si, o respeito por mim mesma e uma conexão realmente equilibrada. Compreendi que, por vezes, é preciso demolir por completo para podermos erguer de novo no formato ideal. 1-14-27. Entendi que maturidade não implica tolerar ofensas. Entendi que tenho direito a um afeto que não me faça questionar meu valor. E entendi que possuo uma força interior muito maior do que supunha. Aquela ceia de fim de ano, em que arrasei com o meu casamento diante de todos, em que revelei a deslealdade e me impus de maneira tão impactante, não se resumiu a uma retaliação, mas ao pontapé inicial da minha independência. 1-14-55. Foi o instante em que priorizei a mim acima de qualquer coisa, e tal decisão alterou completamente o rumo. Agora, se essa narrativa te cativou, dá um like na inscrição e compartilha nos comentários qual parte te surpreendeu mais. E vira membro para conferir conteúdos exclusivos que não libero por aqui. Te encontro lá. M.